Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Egberto e este é o quadro Resenha de Aventura. Hoje eu vou falar da trilha até a base das torres, no Parque Torres del Paine, na Patagônia chilena. Mas do jeito que ela realmente acontece, fora do Instagram e por trás das câmeras. Não foi viagem de gente com grana sobrando, foi feita no limite, contando moeda e me virando para conseguir chegar até lá. A ideia aqui é falar de custo real, regras que mudam em cima da hora, equipamento mínimo e algumas decisões que podem facilitar ou ferrar a sua trilha. Eu passei por isso na pele e vou te mostrar como planejei, o que deu certo, o que deu quase muito errado e o que eu faria de diferente se estivesse montando tudo do zero hoje. Minha experiência pode te ajudar a planejar a sua aventura, então fica até o final do vídeo, já se inscreve no canal para curtir as aventuras e mais conteúdos como este, deixe seu like e bora para a resenha. Planejando do W ao básico. Quando eu comecei a montar a viagem, o plano era o sonho completo, fazer o W. Uma caminhada onde você visita algum dos principais pontos do parque, passando 4 ou 5 dias dentro de Torres del Paine, caminhando de vale em vale. No papel parecia viável, porém, quando eu sentei com a calculadora, parou de parecer. Mesmo acampando, os valores para turistas são altos demais. Para você ter noção, uma noite de camping simples, levando a própria barraca, fica fácil na faixa dos 50 mil pesos chilenos. Se você parte para camping, incluindo barraca montada, saco de dormir e isolante, a média pula para perto dos 90 mil. Então, quando entra a alimentação no pacote, jantar, café da manhã, box lunch, o único dia no parque passa com folga da casa dos 100 mil pesos por pessoa. Para você ter noção, no camping do chileno te cobram 2 mil pesos só para mijar. Isso não é uma exceção, é o padrão de preço lá dentro. Somando entrada no parque, ônibus saindo de Porto Natales, shuttle interno e aluguel de equipamentos como crampões e bastões, ficou claro que 4 ou 5 noites de W iam me custar os 2 rins. Aí não dava. O planejamento encolheu, mas mantive apenas o objetivo principal: ver a base das torres e, no máximo, dormir uma noite dentro do parque. Era o máximo que dava para fazer com o orçamento que eu tinha e foi o plano oficial até o último minuto. Regras que mudam do nada. O plano estava redondo. Pegar um ônibus em Porto Natales às 7h30 da manhã, passagem de ida e volta por 27 mil pesos chilenos, voltar às 19h30 do dia seguinte e chegar em Porto Natales às 22 horas, sã e salvo. Tudo contado no limite. A ideia era alugar o restante dos equipamentos na véspera, subir com calma até a base das torres, dormir no camping do chileno e voltar tranquilo no outro dia. Na hora de fazer o check-in no site, veio uma pancada. Por causa das condições climáticas, o parque passou a exigir guia credenciado para o trecho final até a base das torres, sem choro. E com isso, eu me ferrei legal. Contratar um guia só para isso joga o custo em outro patamar. Você até encontra guia na região do parque, mas não dá para contar que vai ter um grupo pronto para poder rachar. Se não aparecer ninguém, você cai num guia exclusivo, fácil, na faixa dos 150 a 200 dólares, só pelo serviço do dia. Sem contar transporte, entrada e comida. E na boa, primeiro que você ia gastar uma grana dessa só para uma trilha em linha reta. E outro, é que não tinha como bancar esse risco. Podia chegar lá, ouvir sem guia você não sobe, e ainda ficar preso até o ônibus do dia seguinte, com camping e passagem já pagos. Daí, logo na véspera, mudei meus planos e resolvi ir com agência em bate e volta, que no fim das contas seria um prejuízo menor do que o investimento que eu teria que fazer para ir conforme eu tinha planejado. O custo para o bate-volta com a agência foi de 80 mil pesos chilenos. Trilhando na prática. Com a agência definida, o dia ficou simples. Eles me buscaram em casa por volta das 6 da manhã, fizemos a entrada no parque e por volta das 8h30 já estávamos na trilha. A ideia era ir o mais leve possível. Fui com uma mochila de 20 litros, no corpo uma calça de tectel simples, meia de caminhada, camiseta, uma segunda pele e uma anorak corta-vento. Touca e luva conforme necessidade. Na mochila eu levei um fleece, um cobertor de emergência, um esquenta-pé e comida suficiente para o dia. Pão com ovo, castanhas, um pouco de chocolate.
Coisa calórica, prática e que eu já estou acostumado a comer. De água levei 1 litro, mas caminhando eu vi que 500 ml teriam resolvido, porque você encontra riachos limpos praticamente o tempo todo. Eu gosto de levar um filtro portátil, tanto para diminuir o risco de dor de barriga, quanto para dar uma filtrada naquela água de glaciar que tem um gosto de rocha. Assim, dá para carregar pouco peso e reabastecer quando for hora de beber. Bota impermeável, para mim, não é opcional. Boa parte do caminho é lama e água correndo pela trilha. Então, ficar horas com o pé encharcado no frio é receita para dar ruim. Os dedos chegam a ficar dormentes, sério mesmo. Bastão de caminhada, na minha visão, também entra na categoria obrigatória. Ajuda muito no equilíbrio sobre o gelo. E aí entram os crampons. Eu mesmo pensava em economizar com eles, quando pensei em ir sozinho. Mas é justamente o trecho final que a falta dele ia gerar arrependimento. Um escorregão e você para no pé da montanha. Inclusive, eu já fiz essa trilha no inverno sem os crampons. Tomei uns tombos caprichados e dei sorte. Revendo hoje, eu não recomendo para ninguém encarar aquele fim de subida sem esse equipamento. Dá para morrer ali. No dia da minha subida, a sensação térmica nas partes mais baixas ficava entre 4 e 7 graus. Lá em cima, no meio das montanhas, isso não significa nada. No mesmo dia, pegamos sol forte, vento cortando o rosto, chuva e neve. Em questão de minutos, o clima mudava do que dia lindo para melhor apertar o passo e focar em sair daqui. A trilha é famosa, cheia de gente, bem marcada, parece passeio turístico, mas o ambiente é outro nível. Algumas semanas depois que eu voltei, saiu a notícia de uma tragédia grande no parque. Em outra região, mas no mesmo Torres del Paine e na mesma temporada. O grupo foi pego por uma nevasca forte, vento absurdo, sensação térmica lá embaixo. Teve gente que morreu de hipotermia e outros passaram a noite encurralados esperando resgate. Não foi na trilha da base, mas foi no mesmo parque em que eu estava, sobre o mesmo tipo de clima que eu já tinha sentido virar de um minuto para o outro. Obviamente, não tive a mesma experiência, na mesma intensidade que eles, mas vi os ventos da região e dá para imaginar que não é exagero de jornal. É um jeito normal que a montanha funciona ali. Tratar o lugar como só mais um passeio é se colocar em risco. Conversando com locais e outros turistas, ouvi vários jeitinhos de burlar a regra. Evitar pagar guia ou driblar o controle do parque. Eu não entraria nessa por 2 motivos. Primeiro, as multas são altas. Se você usar a estrutura, já é caro, imagina pagar multa ali. Segundo, no Brasil, o Corpo de Bombeiros está sempre ali para te tirar de qualquer enrascada. Lá, o resgate em montanha é caro, passa por estrutura privada e seguro. Se der ruim sem preparo, você não passa só perrengue, como ainda pode sair de lá devendo muito. Equipamento bem pensado. Por causa desse clima maluco, montei a roupa com uma lógica simples. Começar aceitando um pouco de frio. Caminhei boa parte do tempo só com a segunda pele fina e um corta-vento, deixando o fleece seco guardado para parada ou aperto real. Se você já sai com todas as camadas, você sua na subida e na hora que parar para comer ou descansar, esse suor esfria no corpo com roupa molhada, dá choque térmico bem forte e fica ruim bem rápido. Na mochila, além da camada extra seca, levei um cobertor de emergência e um esquenta-pé. São itens pequenos, leves, relativamente baratos, mas que mudam o jogo se você se molhar, torcer o pé ou precisar ficar parado meia hora num ponto frio e ventoso esperando alguém ou alguma solução. Para mim, isso não é frescura nem equipamento hardcore. É kit mínimo para ter margem de erro em um lugar que não perdoa erro bobo. O que eu faria de diferente? A base das torres é um dos lugares mais impressionantes que eu já visitei. Mas não é passeio leve, é caro, o clima muda sem avisar e as regras do parque podem virar seu planejamento de ponta cabeça. Se você vai com a cabeça de rolezinho turístico, a chance de se frustrar ou de se colocar em risco é grande. Se eu fosse fazer Torres del Paine de novo, com dinheiro contado, a primeira coisa que eu faria de diferente seria começar pelas agências. Antes de comprar qualquer passagem por conta própria, eu iria em alguma agência em Puerto Natales, ver valores e principalmente
checar como estão as regras do parque naquela semana. Mesmo que a ideia final seja fazer mais coisas solo, dá para misturar. Por exemplo, usar a agência no ataque à base das torres, onde as regras mudam mais, e deixar outros trechos para fazer independente. Do jeito que está funcionando hoje, muitas vezes é mais seguro começar pela agência do que comprar passagem, chegar na portaria e descobrir regra nova na mar. Menos erro e menos surpresa e mais energia para curtir a sua trilha. Se esse conteúdo te ajudou, já deixe seu like, comenta aqui embaixo se você está pensando em fazer o W só a base ou ainda está travado na parte dos custos. E manda esse vídeo para alguém que está planejando ir com você. E se quiser ver como foi a minha subida na prática, assiste o vídeo aqui da trilha no canal e se inscreve para acompanhar os próximos. Até mais!